O Pentágono negou informações da milícia talibã de que um avião teria sido derrubado perto de Kandahar e 5 soldados americanos teriam morrido no atentado suicida. As primeiras imagens dos fuzileiros navais americanos perto de Kandahar foram divulgadas hoje. As imagens dos fuzileiros navais perto de Kandahar foram feitas na última terça-feira, mas só foram divulgadas neste sábado. Os soldados americanos montaram uma base numa área tomada durante uma operação noturna no último domingo. Hoje, aviões americanos bombardearam posições do Talibã em Kandahar e também em áreas montanhosas, em busca de alvos da rede terrorista Al-Qaeda. Em terra, a Aliança do Norte anunciou que vai reforçar o efetivo com o envio de 4.000 soldados para a região, enquanto forças tribais de oposição ao Talibã anunciaram ter tomado parte do aeroporto de Kandahar. Na Alemanha, os soldados americanos que foram feridos durante o conflito em Mazar-e Sharif receberam uma condecoração de guerra. Eles disseram que querem voltar ao fronte quando estiverem recuperados. Os soldados estavam ajudando a Aliança do Norte a conter uma rebelião de talibãs que estavam presos quando foram atingidos por uma bomba americana que errou o alvo. Um agente da CIA, Central Americana de Inteligência, morreu durante a rebelião. Os talibãs libertaram um jornalista canadense que estava desaparecido desde o início da guerra. Ken Hetman foi entregue a diplomatas canadenses em Shaman, na fronteira do Afeganistão com o Paquistão. Um alto oficial talibã garante que resgatou Hetman de sequestradores que ele não soube identificar quem eram. A informação foi dada por autoridades paquistanesas. Nem o rei deposto do Afeganistão, Zahir Shah, nem o presidente da Aliança do Norte, Burhanuddin Rabbani, vão liderar o governo de transição que deve ser estabelecido por um acordo a ser anunciado amanhã. Mas, de acordo com diplomatas, a Aliança do Norte, principal grupo anti-Talibã, deverá ficar com a maioria dos cargos do governo provisório. O ministro do Exterior da Aliança do Norte, Abdullah Abdullah, disse em Cabul que o grupo está pronto para dividir o poder no Afeganistão. Abdullah afirmou que os representantes afegãos reunidos em Bonn, na Alemanha, estão muito próximos de um acordo para a formação de um governo provisório. O acordo era esperado para hoje, mas a ONU anunciou que ele vai ter que ser adiado pelo menos até domingo, por causa de um atraso nas discussões. A Aliança do Norte aparentemente superou as divergências internas que surgiram ontem. Segundo diplomatas, nem o presidente da aliança, Burhanuddin Rabbani, nem o rei deposto, Zahir Shah, vão liderar o governo de transição, que deve ser formado por 25 integrantes, a maioria da Aliança do Norte. O presidente americano George W. Bush pediu ao Congresso que tome atitudes corajosas para recuperar a economia do país. Na sua palestra semanal de rádio, o presidente Bush voltou a cobrar um acordo no Congresso em torno do pacote de estímulos à economia. Ele pediu que os parlamentares completem seu esforço e enviem o resultado prontamente ao seu gabinete. Bush repetiu com mais ênfase ainda o que tinha afirmado ontem, depois de divulgados os últimos indicadores econômicos do Departamento do Comércio. Números que mostraram ter sido maior do que se esperava a redução no ritmo da economia no terceiro trimestre do ano. Essas novas provas de declínio da economia, segundo a Casa Branca, deixaram o presidente perturbado. O Departamento do Comércio também registrou nova redução dos lucros das empresas. Diante dos indicadores, segundo o porta-voz Ari Fleischer, seria simplesmente inimaginável o Senado abandonar o trabalho sem completar o esforço em busca de um acordo sobre o pacote proposto. Bush declarou-se pronto a trabalhar estreitamente com o Senado para ajudar a completar o esforço com êxito. O impasse no Congresso é causado pela divergência entre democratas e republicanos. A oposição acusa a proposta de só beneficiar empresas, em detrimento das pessoas que estão perdendo o emprego por causa do declínio da economia. De Nova York, Agemiro Ferreira para a Globo News. Kandahar, o quartel-general talibã. E aumenta a confusão sobre baixas americanas e talibãs. Enquanto se anuncia que o aeroporto de Kandahar já foi tomado, em meio a bombardeios que teriam causado mais de 30 mortes civis, os talibãs dizem que derrubaram um avião americano. Bandeira dos Estados Unidos hasteada em solo afegão. São as primeiras imagens da base aérea tomada pelos fuzileiros navais americanos perto de Kandahar, o último reduto do Talibã. Um alvo que já está na mira desses soldados. São 1.100 fuzileiros prontos para enfrentar o que restou da milícia fundamentalista que mandava no Afeganistão.
Mas antes de usar as armas, a missão é doméstica: arrumar o quartel-general e sacudir a poeira do deserto. No campo diplomático, a batalha é em Bonn, na Alemanha. A luta da ONU para montar um governo provisório pode estar chegando ao fim. Os líderes dos 4 grupos afegãos já concordaram com a formação de um gabinete composto por representantes de todas as etnias e tribos do país e um parlamento com até 150 deputados nomeados. Falta ainda decidir quem vai liderar o governo interino, programado para durar de 2 a 3 meses. A ONU pretende anunciar um acordo para o Afeganistão ainda neste fim de semana. Depois espera que os senhores da guerra reunidos em Bonn cumpram o combinado sem apelar para o velho recurso das armas. Os repórteres Ana Paula Padrão e Hélia Alvarez estão de volta ao Afeganistão 1 ano e meio depois de terem visitado o país pela primeira vez. De Cabul, eles contam o que mudou com a guerra e a queda do regime talibã. Poderia ser um fim de semana qualquer, em qualquer cidade muçulmana. Mas quem conheceu a tristeza destas ruas sob o regime das proibições, sabe que tudo é novo por aqui. Esta é a nova Cabul. Ainda destruída, ainda miserável, mas repleta de vida naquilo que é o encanto de toda a cidade, o seu povo. Homens que agora podem decidir quando fazer a barba. Jovens que podem jogar bola onde quiserem. Pessoas que podem fazer coisas tão simples quanto ir ao cinema. Os filmes estão de novo em cartaz. Bashir, o gerente desta sala, me diz que sou a primeira mulher a entrar aqui desde que as portas foram reabertas. I'm the first one. Eu sou a primeira? A primeira em 6 anos, ele responde. É que os novos tempos chegam mais devagar para as mulheres, que ainda não tiraram a burca. As poucas que já não temem o Talibã ainda têm medo da câmera. Por isso, mesmo não sendo obrigada, decido cobrir a cabeça em respeito à fé local e facilitar assim o contato com as pessoas. A presença de jornalistas ainda é estranha para os locais. Esta mulher me diz que só espera uma decisão oficial de um novo governo para descobrir o rosto e voltar a trabalhar. Muitas outras coisas foram liberadas. A música. E é comovente ver a alegria deste homem que agora pode sintonizar o rádio na rua. Lojas de fitas cassete estão em cada esquina da cidade livre. Livre também para se exibir em fotos. Hamid é um fotógrafo que trabalhou escondido nos últimos anos. Ele me leva ao parque, onde clicava seus clientes nos cochilos talibãs. E me conta que as fotos eram reveladas numa loja clandestina. Yeah, secretly. Yes. Prova de que lei alguma pode proibir uma população inteira de fazer o que quer. Neste país de imagens proibidas, onde o governo talibã confiscou e destruiu centenas de aparelhos de televisão durante os últimos 6 anos, bastaram algumas semanas para que a criatividade das pessoas trouxesse de volta as imagens do mundo às telas da TV. É isso mesmo, neste lugar onde tudo é escasso, o povo fabrica agora antenas parabólicas de latas usadas. E TVs há muito escondidas nos porões podem voltar a sintonizar emissoras distantes. Cabul, não tenho dúvidas, é muito mais feliz que há 1 ano e meio. Mas parece-me também que no destino deste país, a felicidade nunca teve fundamentos sólidos. Muitos ainda enterram seus mortos, de doença, de fome, da guerra. Medo também compõe o cenário da nova Cabul. Para chegar aqui, desta vez, embarcamos num voo das Nações Unidas. E nos 40 quilômetros de estrada que separam o aeroporto da cidade, vimos postos talibãs ainda ativos e muita gente armada. Os soldados da Aliança do Norte estão presentes, mas não são garantia de segurança. É certo que muito já mudou. No ano passado, quando estávamos aqui, era impossível imaginar esta cena. Uma mulher ocidental conversando com homens na rua. Hoje, perguntei a um deles o que o país mais precisa agora. Ele respondeu: paz. Inshallah.
Um hospital russo começa a funcionar em Cabul, na ajuda humanitária do país ao Afeganistão. E os soldados americanos se preparam para expulsar a milícia talibã de Kandahar. A base dos soldados americanos fica num aeroporto e começou a ser montada na semana passada. Poucos jornalistas têm acesso ao local nos arredores de Kandahar. Além dos 1.100 americanos, militares britânicos, alemães e australianos também estão na base. O exército não informou qual vai ser a participação dos soldados na tomada de Kandahar, o último reduto talibã no Afeganistão. Em Cabul, na capital do país, o ministro russo para situações de emergência visitou o hospital que começou a funcionar hoje. A segurança foi reforçada. Os russos travaram uma guerra com o Afeganistão nos anos 80, mas agora prestam ajuda humanitária. Os 80 médicos também vão preparar os afegãos para emergências de saúde. A Rússia quer firmar laços diplomáticos com o governo que vai assumir o poder em Cabul. Moscou ainda tem grande influência sobre as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central que fazem fronteira com o Afeganistão. O Unicef está ensinando crianças afegãs em Cabul a evitar minas terrestres. As aulas, de 2 horas, são dadas dentro da embaixada russa. O Fundo para a Infância e Adolescente das Nações Unidas espera que as crianças ensinem para os amigos e parentes o que aprenderam. Essa é a primeira vez em 5 anos que meninos e meninas sentam lado a lado em uma sala de aula. A ONU apresentou hoje aos representantes afegãos reunidos em Bonn, na Alemanha, o projeto para um acordo. A ideia é criar um gabinete interino para governar o Afeganistão durante os próximos meses, até a reunião de um tradicional conselho tribal. O porta-voz da ONU, Ahmed Fauzi, anunciou que o projeto de 7 páginas foi entregue às delegações presentes na conferência de Bonn. O plano prevê a formação de um gabinete interino entre 20 e 28 pessoas que governariam o Afeganistão por até 6 meses. Os nomes para integrar esse gabinete ainda não foram definidos. A ONU também quer estabelecer um comitê para organizar a realização da Loya Jirga, um tradicional conselho que reúne as tribos afegãs e é considerado a forma mais representativa de assembleia no Afeganistão. Esse conselho ficaria encarregado de escolher um governo para substituir o gabinete provisório. O plano da ONU também determina a criação de um organismo judiciário e a presença de uma força de paz multinacional o mais rápido possível. Um hospital russo começa a funcionar em Cabul, na ajuda humanitária do país ao Afeganistão. E os soldados americanos se preparam para expulsar a milícia talibã de Kandahar. A base dos soldados americanos fica num aeroporto e começou a ser montada na semana passada. Poucos jornalistas têm acesso ao local nos arredores de Kandahar. Além dos 1.100 americanos, militares britânicos, alemães e australianos também estão na base. O exército não informou qual vai ser a participação dos soldados na tomada de Kandahar, o último reduto talibã no Afeganistão. Em Cabul, na capital do país, o ministro russo para situações de emergência visitou o hospital que começou a funcionar hoje. A segurança foi reforçada. Os russos travaram uma guerra com o Afeganistão nos anos 80, mas agora prestam ajuda humanitária. Os 80 médicos também vão preparar os afegãos para emergências de saúde. A Rússia quer firmar laços diplomáticos com o governo que vai assumir o poder em Cabul. Moscou ainda tem grande influência sobre as ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central que fazem fronteira com o Afeganistão. O Unicef está ensinando crianças afegãs em Cabul a evitar minas terrestres. As aulas, de 2 horas, são dadas dentro da embaixada russa. O Fundo para a Infância e Adolescente das Nações Unidas espera que as crianças ensinem para os amigos e parentes o que aprenderam. Essa é a primeira vez em 5 anos que meninos e meninas sentam lado a lado em uma sala de aula. O medo de um possível ataque bioterrorista vai ser discutido no 12º Congresso de Infectologia, que começa amanhã no Rio de Janeiro. Durante o encontro também vai ser apresentada uma pesquisa que vem preocupando os médicos. Ela mostra que vem aumentando os casos de pacientes infectados com o vírus da AIDS resistentes aos medicamentos.
A pesquisa feita em Santos, no litoral do estado de São Paulo, com pacientes recém-infectados, mostrou que 20% contraíram o vírus já resistente aos remédios que combatem a doença. Ele só aparece em pacientes que estão sendo medicados e se reproduz com mais rapidez naqueles que não cumprem os horários marcados dos medicamentos. Isso porque entre uma dose e outra, a carga viral aumenta. O problema é que, uma vez detectada a presença do HIV, é muito difícil descobrir se o paciente está com a versão mutante do vírus. Para isso existe um exame específico, que não é um exame de rotina, certo? Um teste chamado de genotipagem. Esse teste existe na rede privada, com dificuldade, é um teste muito caro. Ele não detecta o vírus resistente em todas as pessoas, há condições para isso, e não é para todas as pessoas que estão infectadas que esse exame tem que ser feito. Mas o 12º Congresso Brasileiro de Infectologia também vai tratar de um assunto que assusta milhares de pessoas, o bioterrorismo. Segundo os especialistas, os ataques com a bactéria que provoca o antraz nos Estados Unidos foram apenas uma pequena amostra do que pode acontecer. Um ataque real de bioterrorismo leva ao completo colapso de uma cidade, ao completo colapso de uma cidade. Nada funciona. Os hospitais param de funcionar, transporte, energia, tudo para de funcionar. Um ataque bem sucedido dessa ordem. Os ataques suicidas assumidos pelo grupo radical palestino Hamas em Jerusalém e Haifa. As outras vítimas morreram em confrontos na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O primeiro-ministro Ariel Sharon adiantou durante um encontro na Casa Branca com o presidente George W. Bush que Israel vai agir contra os responsáveis pelos atentados. O atentado suicida desse domingo em Haifa, no norte de Israel, deixou 15 mortos e 40 feridos. O atentado de Haifa aconteceu ao meio-dia desse domingo, hora local. Um palestino suicida entrou num ônibus e detonou os explosivos que trazia junto ao corpo. O teto do veículo foi destruído com a força da explosão e parte dos destroços foi lançada a uma grande distância. Um outro ônibus que estava parado perto também foi atingido. Apenas 12 horas antes, em Jerusalém, 3 explosões mataram 10 israelenses e feriram mais de 170. 2 palestinos suicidas participaram da ação, que, assim como a de Haifa, foi reivindicada pelo grupo radical Hamas. O fim de semana no Oriente Médio foi dos mais violentos dos últimos anos. O governo de Israel responsabilizou diretamente a liderança palestina e exigiu providências contra o terrorismo. A autoridade palestina do presidente Yasser Arafat condenou duramente os atentados e decretou estado de emergência nos territórios autônomos. Perto de Tulkarem, um atirador palestino abriu fogo contra uma patrulha do exército de Israel e foi morto pelos soldados. Na faixa de Gaza, 2 militantes mataram um colono israelense e também foram mortos. E mais de 100 ativistas dos grupos radicais islâmicos Hamas e Jihad Islâmica foram presos por forças de segurança da Autoridade Nacional Palestina desde a noite de ontem. O porta-voz do Hamas estaria entre os detidos. Mais um dia de ataques ao Afeganistão. 58 pessoas morreram num bombardeio americano em Tora Bora, perto de Jalalabad, no leste do país. Os Estados Unidos acreditam que o terrorista Osama Bin Laden está escondido em Tora Bora, perto da fronteira com o Paquistão. E as forças da Aliança do Norte enfrentaram guerrilheiros do Talibã perto do aeroporto de Kandahar, último reduto da milícia talibã. No norte do Afeganistão, médicos da Cruz Vermelha encontraram um americano entre os sobreviventes da Batalha do Forte de Kalai-Jang, em Mazar-e-Sharif. John Walker, de 20 anos, diz que estava no Afeganistão há 6 meses, ajudando a construir um verdadeiro Estado Islâmico. John, que também atende pelo nome de Abdul Hamid, contou que saiu de casa quando tinha 18 anos para aprender árabe no Iêmen e se converteu ao islamismo. Ele estava entre os guerrilheiros da milícia talibã que foram presos pela Aliança do Norte. Os prisioneiros tentaram reagir e centenas morreram numa feroz batalha. O corpo do americano morto na rebelião chegou aos Estados Unidos neste domingo. Johnny Michael Spann, um agente da CIA, estava interrogando prisioneiros quando começou a batalha. Foi o primeiro americano morto no Afeganistão desde o início da ofensiva contra o terrorismo.
A crise na aviação americana atingiu toda a rede de empresas que abastece as companhias aéreas. Reconquistar o cliente pelo serviço de bordo poderia ser uma saída, mas por enquanto, ao invés de fazer novos investimentos, as empresas estão cortando gastos. Todo passageiro percebe, há cada vez menos comida na bandeja. Os $4 economizados em cada refeição resultam numa perda de 2 bilhões de dólares na economia americana. O primeiro baque é sentido pelas fornecedoras de refeições. Elas já demitiram 10 mil empregados. Em seguida, vêm distribuidoras como esta. De papel higiênico a molho de salada, ela entrega tudo o que é necessário em cada voo. Os negócios dela caíram 50%. Metade dos funcionários foi demitida. Não estávamos preparados para esta crise, diz o diretor da companhia. No efeito dominó, as próximas atingidas são empresas de matéria-prima, como a Cavalt Meats, que preparava 30 mil filés por dia antes dos atentados. Os pedidos caíram pela metade. O dono fez o primeiro corte de empregados desde 1992. Nem durante a Guerra do Golfo vimos crise de encomendas tão grande, ele diz. A comida de avião é preservada em gelo seco. Nesta empresa, o dono conta que o volume caiu em 40%. As companhias americanas de aviação dizem que já perderam 2 bilhões de dólares desde 11 de setembro. Demitiram 90 mil empregados. A única indústria ligada a elas, que não sofreu perdas, pelo contrário, está vendendo cada vez mais, é a de amendoins. O alimento mais barato para enganar a fome dos passageiros. De segurança da Autoridade Nacional Palestina desde ontem. O porta-voz do Hamas estaria entre os detidos. 2 jovens de 15 anos morreram e várias pessoas ficaram feridas numa tempestade em Sydney, na Austrália. No aeroporto Richmond, o vento virou este avião que ficou de cabeça para baixo. A chuva derrubou árvores, destelhou casas e danificou prédios e carros. Milhares de casas ficaram sem energia elétrica. Árvores caíram sobre trilhos de trens, atrapalhando o sistema de transportes. As 2 jovens de 15 anos morreram quando uma árvore caiu sobre a barraca de camping em que elas dormiam. Uma mulher e um bebê ficaram feridos. O carro deles também foi atingido por uma árvore. Segundo o Serviço de Meteorologia, o tempo deve melhorar nesta segunda-feira. Pode sair hoje o acordo sobre o governo provisório no Afeganistão, que está sendo negociado na Alemanha. Mas em Cabul, o ex-presidente Burhanuddin Rabbani se encontrou hoje com representantes da Aliança do Norte. No encontro, o ex-presidente tentou acertar com a Aliança do Norte a permanência no poder por mais 6 meses. Burhanuddin Rabbani também disse que não vai entregar aos americanos os integrantes do Talibã e da Al-Qaeda capturados até agora. Os representantes afegãos, reunidos em Bonn, na Alemanha, podem anunciar hoje o acordo para a formação de um governo interino, que duraria 2 anos. Mas as negociações em Cabul podem atrapalhar os planos da reunião da Alemanha promovida pelas Nações Unidas. Mais um dia de ataques ao Afeganistão. 58 pessoas morreram num bombardeio americano em Tora Bora, perto de Jalalabad, no leste do país. Os Estados Unidos acreditam que o terrorista Osama Bin Laden está escondido em Tora Bora, perto da fronteira com o Paquistão. E as forças da Aliança do Norte enfrentaram guerrilheiros do Talibã perto do aeroporto de Kandahar, último reduto da milícia talibã. Um ex-vice-ministro do interior do Afeganistão desertou. Ele deixou a milícia talibã, que controlava o país, e ficou em Cabul depois que a Aliança do Norte tomou a cidade no mês passado. Um dos principais integrantes do primeiro escalão do Talibã, o ex-vice-ministro do interior Mullah Qaskar, desertou a milícia no dia 13 de novembro. Ele continua morando em Cabul, que agora é controlada pela Aliança do Norte. Qaskar disse que o líder talibã, o Mullah Omar, sabe que vai ser morto, mesmo que se renda, e por isso vai lutar até o fim. Ele confirmou que o terrorista Osama Bin Laden tem ligações com a milícia e ajudou a armar os guerrilheiros. O ex-vice-ministro foi contra a destruição das estátuas gigantes de Buda e disse que a questão esconde o segredo dos 23 anos de guerra no país. Qaskar não quis revelar que segredo é esse, dizendo que iria custar a vida dele. No norte do Afeganistão, médicos da Cruz Vermelha encontraram um americano entre os sobreviventes da Batalha do Forte de Kalai Jang, em Mazar-e Sharif.
John Walker, de 20 anos, diz que estava no Afeganistão há 6 meses, ajudando a construir um verdadeiro Estado Islâmico. John, que também atende pelo nome de Abdul Hamid, contou que saiu de casa quando tinha 18 anos para aprender árabe no Iêmen e se converteu ao islamismo. Ele estava entre os guerrilheiros da milícia talibã que foram presos pela Aliança do Norte. Os prisioneiros tentaram reagir e centenas morreram numa feroz batalha. O corpo do americano morto na rebelião chegou aos Estados Unidos neste domingo. Johnny Michael Spann, um agente da CIA, estava interrogando prisioneiros quando começou a batalha. Foi o primeiro americano morto no Afeganistão desde o início da ofensiva contra o terrorismo. A crise na aviação americana atingiu toda a rede de empresas que abastece as companhias aéreas. Reconquistar o cliente pelo serviço de bordo poderia ser uma saída. Mas, por enquanto, ao invés de fazer novos investimentos, as empresas estão cortando gastos. Todo passageiro percebe, há cada vez menos comida na bandeja. Os 4 dólares economizados em cada refeição resultam numa perda de 2 bilhões de dólares na economia americana. O primeiro baque é sentido pelas fornecedoras de refeições. Elas já demitiram 10 mil empregados. Em seguida, vêm distribuidoras como esta. De papel higiênico a molho de salada, ela entrega tudo o que é necessário em cada voo. Os negócios dela caíram 50%. Metade dos funcionários foi demitida. Não estávamos preparados para esta crise, diz o diretor da companhia. No efeito dominó, as próximas atingidas são empresas de matéria-prima, como a Cavalt Meats, que preparava 30 mil filés por dia antes dos atentados. Os pedidos caíram pela metade. O dono fez o primeiro corte de empregados desde 1992. Nem durante a Guerra do Golfo vimos crise de encomendas tão grande, ele diz. A comida de avião é preservada em gelo seco. Nesta empresa, o dono conta que o volume caiu em 40%. As companhias americanas de aviação dizem que já perderam 2 bilhões de dólares desde 11 de setembro. Demitiram 90 mil empregados. A única indústria ligada a elas, que não sofreu perdas, pelo contrário, está vendendo cada vez mais, é a de amendoins. O alimento mais barato para enganar a fome dos passageiros.